Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio, estudo da obra Cascata de Luz. Hoje o capítulo 24, a construção de templos. Boa noite, Agner. Boa noite, Alexandre. Boa noite, meus irmãos. Que bom estar aqui, né? Já no capítulo 24. Olha aí, estamos quase chegando no final, né? Rapidinho, hein? Bem rapidinho. Já concluindo hoje, terminaremos o quarto quinto do livro. Só vai faltar uma quinta parte só. Justamente. São os 6 últimos capítulos. Ok, minha irmã, faz a prece para nós, por favor. Senhor Jesus, amado Mestre, companheiro divino de todas as horas, obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita do estudo. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, por ter todas as oportunidades que nos dá a cada dia, Senhor. Abençoe a todos que estão conectados conosco, que todos nós possamos tirar bom proveito do nosso estudo, dessa obra trazida pelo nosso irmão Luiz Sérgio, os ensinamentos, e que possamos, Senhor, trazer para as nossas vidas. Senhor Jesus, abençoe a cada lar, e é em teu nome, Senhor, damos por iniciado o nosso estudo da noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Ok, minha irmã. Pode começar falando, então, sobre a construção de templos. A construção de templos. Pois é. No início aqui, eles começam numa aula lá novamente, né? E começam a falar dos médios, das pessoas, né? Que os médios que começam numa casa espírita, estudos na casa espírita, eles têm. Isso é verdade, né? Tem uma crença que todo médium, toda pessoa que começa um estudo na mediunidade, eles têm que logo receber o espírito, tem que psicografar, tem que ter logo uma mediunidade ostensiva, que nós falamos na outra aula, né? Nem todos precisam ter uma mediunidade ostensiva. Foi isso o primeiro assunto do capítulo que eles nos trouxeram, que nós já falamos bastante na última aula. E depois eles adentram nesse negócio de construir templos, né? Porque nós cansamos de ver aí a construção de vários templos religiosos de outras religiões, que são levantados templos imensos, bem rapidinho, constrói templos bem bonitos, bem em cada lugar tem centros imensos. E as casas espíritas, os centros espíritas, maior dificuldade para a gente construir um centro espírita. Quando vai construir uma casa espírita, olha, nós tiramos pela nossa, né? Até é difícil, né? Não é uma luta que a gente leva para construir a casa espírita. E o Luiz Sérgio aqui pergunta, né? Nem foi o Luiz Sérgio, foi a Arlene, né? Por que os espíritos lutam tanto para construir uma casa espírita, enquanto que em outras religiões isso parece tão fácil, né? Aí o instrutor fala, primeiro porque os outros têm muito dinheiro e eles constroem rapidinho, eles têm interesse, né? Aí outro, que é o principal, as outras religiões, os templos só são templos. E a casa espírita, ela não é só um templo, ela é muito mais do que um templo. Ela é principalmente um hospital.
E as pessoas não querem se reconhecer doentes, né? Elas não se acham doentes da alma. Então, muitas, por isso que nós temos tanta dificuldades de construir templos, né? Foi isso que ele falou aqui. Nós não temos aí que quando resolvemos construir um templo, nós espíritas, muitas vezes não estamos nem preparados também para construir templos. Resolvemos construir templos, muitas vezes por orgulho, por vaidade, por querer o nosso nome na posteridade, ter nosso nome escrito em placas, e não para ser caridosos, mas não para levantar um templo de Deus, né? Porque o centro espírita ele vai ser uma casa de Deus, onde vai ter Deus, Cristo e caridade, né? Então, o centro espírita ele é muito mais do que um templo. Então, a gente tem muita dificuldade de construir um templo. E muitas vezes já foi dito também que nós, hoje estamos na doutrina espírita, já fomos perseguidores em outras épocas, né? E destruidores de templos, né? Em outras épocas aí. Então, hoje nós lutamos para construir essas casas espíritas, porque nós já fomos muito, muito errados. E Deus nos deu essa doutrina para construir, para a gente poder ajudar os nossos irmãos a esclarecer esses irmãos que a vida não acaba aqui, que a verdadeira vida é a vida do espírito, que ele precisa se melhorar, ele precisa se tratar. E hoje em dia, com a humanidade de jeito que está, as pessoas cada vez mais doentes, com depressão, com problemas espirituais, aonde que elas vão procurar o socorro? Na casa espírita. Então, a gente precisa ter a casa espírita, que é o hospital, onde vai socorrer esses irmãos doentes, mas precisa ter os trabalhadores precisam estar sadios, porque doentes não pode ajudar doente. Então vai ser complicado, né? Então, por isso que aqui no livro eles falam que antes de construir, de pensar de levantar as paredes de uma casa espírita, você deve construir o templo de Jesus no seu coração. Não é certo? Porque a gente fala, vou construir um templo. Por mais difícil que seja construir uma construção material, mais difícil é você construir o templo dentro do seu coração. Expulsar o orgulho, o egoísmo, a vaidade e construir ser verdadeiramente o espírita, né? Um espírita, um servidor do Cristo. Né? E eu acho que isso é mais difícil do que construir um templo material. Né? Então, a gente precisa ter cada trabalhador primeiro se preparar antes de pensar de construir uma casa espírita, porque como é que vai construir um hospital se não tem médico para atender a comunidade que está doente, né? Então, nós precisamos de trabalhadores preparados para atender as pessoas que vêm em busca de tratamento. E essas pessoas não podem estar capengas, precisam estar fortes, preparadas também, certo? Então, a construção de uma casa espírita realmente não é fácil. A gente sabe que é difícil. E tem a espiritualidade que ainda luta contra a evolução desse planeta e luta contra a doutrina espírita, que é essa luz que vem clarear ao mundo, né? Essa luz que vem trazer o evangelho do Cristo redivivo sobre o planeta, trazendo Deus, Cristo e a caridade. Eles lutam muito para que os centros espíritas não nasçam.
e não cresça e não prolifere. Muito, né, Alexandre? Então, por isso também nós temos muitas dificuldades. E nós somos fracos também. Então, tudo vai condizendo aí, né? Nós somos fracos, a gente não se prepara direito, a espiritualidade que não quer que o centro se prolifere, nós não temos ainda capacidade o suficiente, então tudo é uma dificuldade muito grande, mas com força, com fé, com muito trabalho, com muito estudo, a gente vai vencendo essas dificuldades. E a espiritualidade, graças a Deus, está sempre do nosso lado, nos ajudando. Graças a Deus, porque se não fosse ela, ninguém não conseguiria era nada. Porque nós sabemos que antes da construção material, a construção espiritual é feita primeiro, né? Antes de levantar as paredes material da matéria, lá onde vai ser construído já tem a construção espiritual para ser o do centro, né? Pode falar, Alexandre, já falei um bocado aí, se você discorda ou não discorda do que eu falei. Falei um monte, Então, nem sei se... nessas andanças, eu já vi muita coisa já. Já vi, por exemplo, centros enormes, mas vazios, que ninguém frequenta. Já vi centros pequenos, abarrotados de gente. E, sem dúvida nenhuma, já os centros mais organizados que eu já vi, mais bonitos, mais bem construídos, são instituições dirigidas por mulheres, né, que tem aquele olhar de capricho, né? Homem, quando chega na casa dele, né, senta ali, faz a refeição dele. A mulher não, a mulher prepara a mesa, põe um fogo, né? Então tem assim esse cuidado maior. Mas independente disso, né, é necessário a gente fazer a reflexão do seguinte: Kardec nos fala que é preferível ter grupos menores, né, ter mais grupos menores do que ter só um grupo muito grande. Então, Agner, eu lembro que em 2000, não lembro quando, mas tem muito tempo, né? A ideia, a gente pensava o Bom Samaritano, a Fraternidade Espírita, o Bom Samaritano, como um centro enorme. Foi em 2001, com um salão para 1.000 pessoas, né? Essas coisas assim grandiosas. E aí, em 2001, pela primeira vez, entrei num hotel. Esses hotéis que, além de hospedar as pessoas, têm capacidade para fazer conferências nas suas instalações. E aí, a gente estava na abertura, um salão enorme. Depois, cadê o salão? Aquele salão virou um monte de salas pequenas, bem menores. E aí, então, eu falei, puxa vida, que ideia bacana. Para que a gente vai construir um salão enorme numa casa espírita, sendo que nós podemos construir salas menores, que vai atender cada grupo conforme a sua necessidade, e podemos ainda ter um ambiente coletivo, que pode ser um salão, mas que também pode ser transformado, né, em outras coisas, ter múltiplas funções. E então, né, essa ideia que a gente vem nutrindo e vem alimentando há muito tempo e realizando na nossa casa espírita. Então, pessoal, o centro espírita ele tem que atender a criança, tem que atender o jovem, tem que atender o adulto. E nos dias de hoje tem que começar a se preparar para também atender o idoso. E quando nós falamos em atender o idoso, adequar as instalações para que esse idoso possa frequentar esse ambiente com segurança e também pensar, né, que a pessoa, quando está idosa, ela dorme mais cedo, ela não aguenta ficar numa atividade noturna até tarde. Então, começar a pensar também
em atividades durante o dia, para que esse idoso possa frequentar sem trazer prejuízo à sua saúde e também sem criar problemas com sua família. Porque às vezes os filhos, os netos, preferem que a pessoa idosa não vá no centro, achando que lá ela vai estar num ambiente onde não vai receber a atenção e os cuidados preventivos que precisa. Lembrando que, além de atender o público encarnado, o centro espírita também acolhe a comunidade de desencarnados. Então tem que ser um ambiente de extrema harmonia. Tem que ser um ambiente onde se sinta a paz naquele ambiente. Então, se você vai num centro e as coisas lá parecem conturbadas, você não vai conseguir se pacificar, se harmonizar para melhor assimilar aquilo que a espiritualidade pode te oferecer. Então, Agnes, assim, uma edificação suntuosa, ela não tem a ver em nada com a edificação de um centro espírita que tem essas condições de atender conforme a necessidade daqueles que o buscam, de forma acolhedora. Você pode ter um centro espírita na periferia, construído de forma simples, mas que tenha todas essas características e consegue transmitir paz, fazer com que a pessoa se sinta bem naquele ambiente e principalmente que quem quer que seja que vá àquele ambiente encontre a divulgação, né, séria da doutrina espírita. Encontre, né, palestras, estudos que sejam bem embasados, para que as pessoas possam sedimentar, né, de forma tranquila os conhecimentos que vai adquirindo. Mas, como você bem falou, construir centro espírita não é fácil, porque nós não temos dinheiro. Né? Às vezes, um centro espírita ou outro tem alguém rico e essa pessoa consegue financiar as atividades ali, mas a grande maioria mesmo são centros que não tem recurso próprio e nem um grande doador que possa financiar tudo. Então, as coisas são feitas de maneira, às vezes, um pouco lenta. Mas é interessante observar também que mesmo essas casas mais limitadas financeiramente, né, a ajuda sempre chega. Sim. A ajuda sempre vai chegar de uma forma ou de outra, né? Enfim, nós não ficamos desamparados, porque essas instituições, elas também têm a sua agremiação de desencarnados que lá desenvolve as atividades. Uhum. Então, às vezes, a instituição passa por uma má gestão e não consegue expandir, não consegue crescer, mas, de repente, aquele dirigente também não tem preparo, não conseguiu se preparar, sequer doutrinariamente, quanto mais, né, de uma forma de gestão mesmo. Então, assim, nós não podemos nos fechar para o conhecimento, né? Os espíritas, eu não sou administrador, não sou doutor, não sou nada, e não precisa ser mesmo. Eu administro aqui tudo da minha cabeça mesmo, e é assim, não. Se você tem a possibilidade de fazer um aprimoramento, né, de estudar a parte financeira, de estudar as relações humanas, né, como tratar bem as pessoas, como, né, enfim, faça, se profissionalize, adquira melhores condições para a casa espírita poder fornecer esse atendimento de uma forma completa e segura. Então, a construção do centro espírita, do templo, ela vai muito além da edificação de paredes, né, de um alicerce. Ela passa, inclusive, pela construção do ambiente acolhedor no sentido dos seus trabalhadores, da direção da casa, para que a pessoa realmente possa encontrar ali um ambiente onde favoreça
o crescimento moral e espiritual dela. Justamente. A primeira casa espírita que eu frequentei, que eu fui, ela era uma casa espírita feita de tábua, bem simples. O salão era pequeno, mas quando eu entrei, eu não sei se tinha ou se eu senti, ele era bem limpo e eu senti um cheiro de flores dentro do salão, muito forte, muito limpo. E eu não sei se tinha mesmo esse cheiro lá ou se eu senti, né? E eu gostei tanto desse centro, e quando eu fui tomar o passe, foi a melhor coisa da minha vida. Foi naquele momento que eu decidi ir para a doutrina espírita, porque foi uma coisa tão. Eu não era espírita, eu fui convidada, eu resolvi ir, né? Aí, e foi uma coisa tão maravilhosa que parece que eu saí dali e voltei, porque foi tão maravilhoso aquele momento do passe que eu falei, não, mas um negócio desse aqui eu tenho que ver o que é isso, porque é muito bom. Eu tenho que saber. E eu fiquei nessa casa muito tempo, né? E ela mudou para Ceilândia, e ficou meio difícil. E eu morava em Taguatinga, eu fiquei lá ainda. Mas depois, quando eu vim aqui para Arniqueira, eu fui para o Bom Samaritano, né? Aí lá no Bom Samaritano, e a gente está lá no Bom Samaritano. Mas a doutrina, a casa espírita lá também, até hoje eu não sei, já construiu, mas também foi bem difícil de construir lá. E ela é bem menor do que o Bom Samaritano, né? É um lote pequeno, não é grande igual o Bom Samaritano, mas foi aonde eu iniciei e foi uma experiência muito boa lá, porque foi aonde que eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita e vi que foi diferente, né? Não que eu não. A gente deve respeitar os outros templos, né? Toda religião tem sua importância, porque cada um está preparado, não está preparado para uma religião. Tem gente que gosta de frequentar aquelas. Tem que ser numa igreja, tem que ter aqueles rituais, tem que ter, se não for aquilo, não serve, né? A pessoa ainda não está preparada para a doutrina espírita, mas ela é melhor ela ir para uma igreja, ter uma religião, seja a igreja católica, ou a igreja evangélica, ou qualquer outra religião, budista, qualquer outra, que está perdida aí num boteco da vida, né? Então, a gente tem, cada religião tem o seu valor, independente qual seja seja a sua religião. A doutrina espírita ela é transformadora. Ela é muito. Quando a gente entra para a doutrina espírita, ela tira a gente da nossa da nossa zona de conforto, né? Porque ela obriga a gente a mudar. Porque ou a gente muda ou a gente sai da doutrina. Não tem como ficar dentro da doutrina e continuar sendo a mesma pessoa, né? Ou você continua dentro da doutrina, mas não é espírita, você passa a ser só, como muita gente fala, né? Eu só sou um admirador, eu admiro, eu não sou um espírita, eu só frequento assim de vez em quando. Eu conheço muita gente desse jeito, porque não quer mudar, não quer largar aquele homem velho para se transformar. Mas está no caminho. Está no caminho, né? A pessoa está no caminho. Então, como o livro está falando aqui, todo o templo deve ser respeitado. E a casa espírita, como além de ser templo, é muito mais do que um templo, a gente tem que respeitar mais ainda, né? Porque quando a gente vai para uma casa espírita, muita gente não sabe como é importante a gente manter dentro de uma casa espírita o equilíbrio, o silêncio num trabalho, não ficar com conversas, né? Nem dentro de um qualquer templo a gente deve ficar com conversinha, mas dentro de um centro
onde está sendo desenvolvido trabalho pela espiritualidade. Toda igreja, todo templo religioso tem uma espiritualidade superior responsável. Nenhuma igreja ela está ao léu, né? Porque a igreja, toda religião, ela tem os espíritos superiores que tomam conta daquela igreja. Porque tem espíritos bons ali dentro. Não é, só existe gente boa, só existe gente correta dentro do espiritismo. Muito pelo contrário, dentro do espiritismo tem muita gente errada também, como existe em toda religião. Mas como dentro tem muita gente boa em toda religião e que segue o caminho do Cristo, que prega o bem, que prega a moral do Cristo, que faz o bem do Cristo, mesmo sendo cristão, não sendo uma religião cristã, ele pratica o bem ao próximo e faz o bem ao próximo, e isso é que é importante, né? Se faz, ajuda o próximo e pratica a caridade, ele não precisa nem falar que é cristão, ele está fazendo o que o Cristo vem ensinar, né? Então ele vai ter uma espiritualidade ali por trás. E o centro espírita, mais do que nunca, ele está ali para transformar, ajudar as pessoas nessa transformação e principalmente nessa época de transformação que nós estamos vivendo, né, Alexandre? E toda casa espírita, existe casas espíritas imensas aí realmente, mas existe casas espíritas tão simples, mas que são maravilhosos. São casas assim que a gente chega, a gente senta naqueles bancos que não tem conforto nenhum, mas a gente chega lá, a gente sente prazer de estar lá dentro, uma vibração maravilhosa e dá vontade de nem ir embora mais, de ficar lá naquela casa, né? Tão bom que é lá dentro. Então, independente da construção, se é grande ou pequeno, não importa. O que importa é se a casa está cumprindo o papel dela, né? Se os trabalhadores estão ali, estão seguindo o que o Cristo falou, se estão praticando a caridade, se estão seguindo o estudo, trabalhando e fazendo o que tem que ser feito, né? A casa vai estar cumprindo o seu papel. Se não vai estar, não adianta. Pode ser a melhor casa do mundo, o templo maior do mundo, que vai ser apenas uma construção material e não vai estar adiantando para nada, dentro, seja espírita, seja católico, seja protestante ou qualquer outra religião. Pode ser um castelo. Se não tiver cumprindo a sua meta de levar o homem a Deus, não vai ser apenas uma construção material, né? Então é isso aí. Pode falar, Alexandre. Já falei demais. Não, maravilha. Você falando aí, né, da citação, né, que eles falam, é melhor construir uma igreja evangélica, um outro templo, que abrir um bar. Né? Sempre vai ser. Mas, Agra, nós temos que entender que se hoje a gente é limitado e consegue fazer as coisas devagar, talvez seja porque nós já tivemos a oportunidade, tivemos muito dinheiro e não fizemos foi coisa nenhuma, né? Então vamos agradecer a oportunidade de trabalho, nos esforçando para poder fazer e devagarinho vamos crescendo aí, vamos ampliando nossas instalações e é isso, não vamos ficar triste, não. A casa espírita, ela tem que ser um ambiente físico, mas também tem que ser um ambiente espiritual, isso aí nós não temos dúvida, mas ela tem que ser um ambiente de coração também, né? Um ambiente onde a gente possa acolher. Eu sei que é difícil, tem muitas desavenças, tem aqueles trabalhadores que chegam na casa espírita que a gente muitas vezes pensa que ele reencarnou justamente para dar trabalho para nós. Porque são exatamente as pessoas do contra, aquelas que fofocam, aquelas que geram intriga, mas se essas pessoas estão ali, assim, a gente não pode obrigar ninguém a aprender a nada,
mas nós não podemos deixar de ensinar. Então, quem vai responder pela oportunidade perdida são essas pessoas e nós pelo que nós fizermos também. Então, e outra coisa, nossas casas espíritas também, nós falávamos isso ontem, ela tem que se preparar para receber todo o público. Então, vai receber os casais só de mulheres, os casais só de homens, né? Quando vai aparecer, enfim, toda a diversidade que hoje existe no mundo. Então, nós não temos que trabalhar em nós. Isso é cada um que vai ter que trabalhar em si mesmo. Isso é quase que uma obrigação. Né? Para quê? Para que quando essas pessoas chegarem, nós possamos receber com toda alegria, vendo ali naquela pessoa um irmão nosso. Né? Uma pessoa irmã nossa que estávamos sem ver há muito tempo e que chegou ali para a gente vencer. Mas aí nós vamos ter que vencer e desconstruir muita coisa que foi mal construída dentro de cada um de nós. Os nossos preconceitos, né? Justamente. Porque Minha irmã, né? já passou da hora de novo, acredita? Justamente. Não sei se sou eu ou se você, mas nós estamos falando muito, viu? Pois é, Ave Maria. E nós achávamos que não ia ter muita coisa para falar, né? Que o capítulo pois que esse capítulo é pequeno. Bom, semana que vem, um capítulo bacana também, caridade, moeda do mundo espiritual. Justamente. Então vai ser um tema bacana, muito bacana mesmo. Esse é bom. Então tá bom. Então vamos fazer a prece? Vamos. Então unamos nossos pensamentos, nossos corações, sintonizando com o plano superior da vida, agradecendo por essa oportunidade de encontro, de reflexão, que todos conosco conectados sejam envolvidos, Senhor, por essas vibrações que aqui sentimos neste momento, que o lar de cada um seja envolvido em suas vibrações amoráveis, tendo a paz e a harmonia estabelecidos, não só no lar, como no coração de cada um. Nessa noite em especial, agradecidos pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de vivermos este momento no nosso planeta, e agradecidos àqueles que nos receberam na condição de filhos, aqueles que antecederam nossos pais e até antecederam nossos avós. Que todos eles, onde quer que estejam, possam receber o nosso sentimento de gratidão. E assim encerramos o nosso encontro da obra Cascata de Luz da noite de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela companhia de sempre. Nos veremos na próxima semana. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau.